Eu quero ter uma conversa com vocês aqui sobre forma de jogar do Grêmio. Mas não é agora, não é a forma de jogar agora, que entrou agora nesse Grenal vergonhoso, onde o time teve uma postura ridícula e irrisória em campo. Eu quero raízes mais profundas nessa história. O que acontece com o Grêmio nos últimos 3 anos? Vejam só, gente, o Grêmio subiu do inferno da Série B, né? E fez um 2023 que surpreendeu todo mundo, inclusive nós gremistas, porque nós tivemos o fenômeno Soares. Soares enganou, não ele, né? Digamos assim, o Soares fez com que muitos se enganassem, muitos achassem que pessoas que eram incompetentes pareceram competentes. Jogadores medíocres pareceram bons jogadores. A passagem dele foi mágica. Né? Tô falando de campo, né? Não tô colocando nada de extracampo. No campo, a passagem dele foi mágica. E o Grêmio conseguiu, com um time medíocre, disputar o Campeonato Brasileiro quase ganhando. Foi uma coisa impressionante. Né? Só que aquele ano, em função dele, o time jogou em torno dele. Né? E aí acabou fazendo muitos gols. Porque o Soares fez muitos gols, mas não só isso, ele também criou condições para que os seus companheiros fizessem gols. Com assistências e também com o posicionamento dele em campo, né? Arrastando a marcação de um lado para o outro, porque afinal de contas ele era um craque que chamava a atenção dos defesas adversários, então ele se movimentava de maneira a arrastar a defesa. Então, o Grêmio naquele ano fez muitos gols. Porém, também levou muitos gols. O Grêmio teve uma defesa muito vazada aquele ano. Se o Grêmio tivesse levado menos gols, teria sido campeão. O Grêmio teve uma das defesas mais vazadas, só que teve o melhor ataque da competição. Então, muita coisa foi mascarada por esse fenômeno. Né? Só que depois disso, nas temporadas seguintes, 24, 25, fiasco e fiasco. E essa temporada que está começando agora, 26, é claro que temos que aguardar, né? Recém começou, mas eu tô vendo repetições de padrões, e isso me incomoda e eu quero conversar com vocês. Gente, o primeiro ponto é que time que não coloca o pé. O time do Grêmio no Grenal, esse último Grenal vergonhoso, vergonhoso. Um dos Grenais que mais me incomodei, eu acho, que eu mais odiei ter visto na minha vida. Foi esse agora. O Grêmio via os jogadores do Internacional voando em cima de si e não eram capazes nem de fazer falta. O Grêmio terminou o Grenal com um cartão amarelo. O cartão amarelo foi lá do Marcos Rocha lá no final do jogo. Então nem para fazer faltas. E não tô pregando violência aqui. Isso é coisa do futebol. Fazer falta faz parte do futebol. Inclusive o time do Internacional fez várias faltas. Saiu acho que com 3 cartões e fez corretamente. É assim que se joga um Grenal. Né? Agora, assim, gente, essa concepção, essa doença do ofensivismo, que eu não vou terminar esse assunto aqui, vou fazer mais vídeos mais adiante, para que a gente falar mais sobre isso. Eu acho que essa doença do ofensivismo ela é longa. Ela é longa, ela é bem longa. Eu acho que ela começa lá em 2012, 13, tá? Mas aí a gente fala num outro momento. Mas eu quero destacar um seguinte aspecto. Por que o Grêmio tem tentado criar uma cultura tática de abdicar do meio de campo, abdicar da ocupação de espaços? Gente, isso tem sido a tônica do Grêmio. Não foi assim em 23 porque, eu repito, o Soares não permitia, porque aí o time se fechou e jogava fechado para botar a bola no Soares. E mesmo assim levou muitos gols. Agora, 24, o time que quase caiu para a segunda divisão, teve enchente, tudo isso atrapalhou. Mas a gente via, eu passei aquele ano inteiro aqui falando. Faço no ano inteiro aqui, foi no que eu criei aqui o canal. E eu falava, gente, o Grêmio joga com 2 extremas lá longe do jogo, num extrato de campo que não vai fazer gol, vai ter dificuldade para marcar, vai abrir o meio de campo, fica previsível. Fica previsível porque o adversário sabia exatamente onde marcar os pontos do Grêmio. Não tem inversão, não tem inversão. Do meio tem que ter, o meio tem que ir pra ponta, a ponta pro meio, tu tem que ir invertendo as posições em campo. O futebol é assim. Pra fazer o adversário marcar, correr atrás. O Grêmio não fazia isso 2024 inteiro. E jogava com, né, os volantes tendo que recuar muito também por essa questão de não ter ocupação no meio campo. O adversário vinha, pressionava no meio, os volantes recuavam, e era tarde demais, deixava a defesa exposta. Pois em 2025 foi praticamente isso.
Foi quase que uma repetição integral. E aí, né, o Renato de 24, então deu esse esquema aí completamente aberto, qualquer um podia entrar. 2025 trouxeram o boliviano lá, o Quinteiros. Aí não só manteve isso, como era só balão pras pontas. O time com a bola só dava balão pras pontas, era uma coisa ridícula de se ver. E aí o Mano Menezes tentou fazer o time botar um pouco mais a bola no pé, tentar correr mais com a bola, trocando passes, mas com essa mesma abertura de meio de campo terrível. E agora com o Luiz Castro, eu vejo que ele tenta fazer o time jogar mais com a bola no pé e ter movimentação tática nos jogos do Gauchão, lá os primeiros, né? Aí tentou isso. Mas ainda assim, é os zagueiros lá em cima, né? Participando da armação do jogo. Inclusive, o Wagner Leonardo no Granal agora foi quase camisa 10, né? Sem a mínima condição de selo. E aí, essas beiradas, os jogadores vão pra beirada cada vez mais, né? Deixando o meio campo aberto. Não acontecia tanto nos jogos contra times menores, né? Só que agora, quando pegou um time maior do que os times que vinha enfrentando, claro, essa composição tática ela acaba fazendo com que o jogador vai se escondendo, vai indo pra ponta, gente. Eu já vou advertir aqui. Quem acha que o Grêmio joga assim desde 2016 e 2017, que eu vejo várias pessoas na imprensa, na torcida, falando essa bobagem abissal. Bobagem abissal. Tá completamente equivocado. O time de 2016 e 2017 tinha dois volantes que ocupavam espaço, né, que aí seja Michel, Jailson, Wallace, do lado de um mais habilidoso, que é o Maicon ou o Arthur, depende da época. E na frente deles, um Douglas jogando como meia centralizado, né? E aí depende do ano, o Luan como falso 9, mas recompõe no meio. E o Pedro Rocha, que não era um ponta, era um atacante, se deslocava pro lado, mas ia pra área também. Não precisava ficar jogando do lado da lateral na defesa, porque isso é outro problema também, né? E o Ramiro, que não. Eu vejo várias pessoas falando que o Ramiro era um ponteiro naquele time, como se fosse Ramiro de uma ponta, Luan na outra, ou Pedro Rocha. Não! Eu sempre falei, o Ramiro jogava um pouquinho à frente dos volantes, justamente para guardar a linha defensiva no meio. Agora, recentemente, o Ramiro teve no Duda Garbi, ele falou exatamente o que eu sempre falei. Ele falou exatamente isso, que a função dele é exatamente essa. E só o Renato achou essa função para ele, inclusive. E aí eu acho que foi. Ele só joga bem nessa função, por isso que ele, em outros times ele não deu certo, né? Porque jogava ou de volante ou como meia. Não é, ele joga bem entre uma coisa e outra, né? Agora, gente, o Grêmio daqui pra diante vai ter que primeiro encontrar um espírito mais combativo, porque jogando com essa flexibilidade, não flexibilidade, né, no sentido de alongando bola, volta pro meio, toque, passe, isso daí só vai funcionar contra time pequeno. Contra time grande, o time grande não deixa tu fazer isso, né? Então vai ter que se encontrar, e vou dizer, vai ter que mudar. Não dá pra ter um meia, mais um ponta, mais outro centroavante. Gente, o time tem que marcar. O Luiz Castro não falou que é o time inteiro que marca, não é só volantes? Para isso tem que ter jogadores que façam ocupação de espaço. E assim, gente, tem que disputar a bola. Time que não disputa a bola, vê o adversário jogar e sai de campo passando vergonha, como foi nesse domingo. Então são algumas reflexões que eu trago para vocês aí. Digam o que vocês acham. Vamos seguir falando mais sobre isso aí na sequência, tá certo? Curta esse vídeo, a gente se fala. Dale Grêmio.